Oden, o ensopado, que atravessou séculos de inverno e fome. Imagine um prato tão simples que, à primeira vista, parece apenas um ensopado comum, mas que atravessou séculos de invernos rigorosos, períodos de escassez extrema e mudanças profundas na estrutura social do Japão. Um prato que não nasceu da abundância, nem da sofisticação culinária, mas da necessidade pura e direta de sobreviver ao frio. Um prato que não depende de técnicas elaboradas ou ingredientes caros, mas de algo muito mais essencial e universal: calor, paciência, repetição e tempo. Esse é o Oden. Um prato que não se impõe pela aparência, não busca destaque imediato, mas que lentamente conquista espaço na memória de quem o prova. E talvez seja justamente essa descrição que o tornou tão resistente ao tempo. E hoje, você não vai apenas aprender como preparar esse prato. Você vai entender por que ele resistiu ao tempo, por que continua sendo consumido diariamente por milhões de pessoas e por que, mesmo em um mundo moderno, acelerado e cheio de opções, ele continua sendo sinônimo de conforto, memória afetiva e tradição viva. Mais do que uma receita, o Oden é uma linguagem silenciosa entre gerações, uma continuidade invisível que conecta pessoas que talvez nunca se encontrem, mas que compartilham a mesma experiência ao redor de um caldo quente. Se você caminhar pelas ruas do Japão em uma noite fria, especialmente entre o final do outono e o auge do inverno, existe uma cena quase inevitável. Luzes suaves de lanternas de papel iluminam pequenas barracas. O vapor sobe lentamente de grandes panelas metálicas. O ar carrega um aroma leve, salgado, profundo. Algo entre o mar, a soja e o calor reconfortante de um caldo bem feito. Pessoas se aproximam em silêncio ou em conversas baixas, muitas vezes ainda vestindo seus casacos pesados. Elas param, observam os ingredientes mergulhados no caldo, escolhem com calma, apontam, pedem. Em poucos instantes, recebem uma tigela quente. E naquele momento, tudo desacelera. O tempo parece se expandir, o frio perde força. O ambiente, mesmo simples, se transforma em abrigo. Não é apenas comida, é pausa, é acolhimento. É um ritual cotidiano que conecta o presente com séculos de história. É uma experiência sensorial completa. O calor nas mãos, o aroma subindo lentamente, o primeiro gole do caldo aquecendo o corpo por dentro. É algo que não pode ser totalmente explicado, apenas vivido. O Oden tem suas raízes no período Edo, uma era que moldou grande parte da identidade cultural japonesa. Esse período, que durou de 1603 até 1868, foi marcado por uma paz relativamente longa, por uma urbanização crescente e por uma explosão cultural que moldou desde as artes visuais até a culinária de rua. Edo, a cidade que hoje conhecemos como Tóquio, se tornara uma das maiores metrópoles do mundo naquela época, com uma população que chegava a mais de 1 milhão de pessoas. E alimentar essa população era um desafio enorme, resolvido em grande parte pelas ruas, pelas barracas, pelos vendedores ambulantes que circulavam pelos bairros com seus caldos e espetos. A origem do Oden está no chamado Dengaku, um prato simples de tofu grelhado coberto com miso, frequentemente vendido em espetos. O nome Dengaku vinha de uma antiga dança ritual realizada em campos de arroz. Os dançarinos usavam pernas de pau compridas, que lembravam espetos verticalizados no chão, e a associação visual com o tofu empalado criou o nome. Inicialmente era uma comida prática, consumida rapidamente, muitas vezes em pé, sem cerimônia. Mas com o tempo, algo começou a mudar. O tofu passou a ser cozido em caldo. Outros ingredientes foram sendo incorporados. O preparo deixou de ser seco e passou a ser úmido, quente, mais complexo, mais profundo. Essa transição não foi apenas culinária, foi cultural. E essa transformação não foi por acaso, foi adaptação. Foi uma resposta direta às necessidades de uma sociedade que precisava extrair o máximo de cada ingrediente, que não podia desperdiçar nada e que precisava transformar pouco em suficiente. Durante períodos de dificuldade, quando alimentos eram escassos e a necessidade de alimentar muitas pessoas com poucos recursos era constante, o Oden se tornou uma solução quase perfeita. Um único caldo podia ser reutilizado e enriquecido continuamente. Ingredientes simples podiam ser adicionados conforme a disponibilidade. O que hoje poderia ser visto como limitação, naquela época era criatividade. Nada era desperdiçado, tudo era aproveitado. O sabor não vinha de um ingrediente específico, mas da soma, da interação, da convivência entre eles ao longo do tempo. Essa lógica é fundamental para entender o Oden. Ele não é uma receita fixa, ele é um sistema aberto, flexível, adaptável. Um sistema que aceita mudanças sem perder sua essência. Uma curiosidade interessante é que, historicamente,
O oden estava profundamente ligado à vida urbana das classes trabalhadoras. Ele era vendido em barracas móveis chamadas yatai, especialmente à noite, quando trabalhadores retornavam para casa após longas jornadas. Era barato, quente e altamente satisfatório. Os yatai eram estruturas improvisadas, muitas vezes puxadas por um único vendedor, que escolhia sua esquina, montava-se na barraca, acendia o fogo e esperava. Não havia menus escritos, não havia reservas, havia apenas o caldo fumegante, os ingredientes à vista e a promessa de calor imediato. Diferente de refeições formais, o oden era acessível, democrático. Não havia barreiras sociais em torno dele. Qualquer pessoa podia parar, comer e seguir. Era um alimento que não julgava, não exigia, apenas oferecia. E isso nunca mudou completamente. Mesmo com o avanço da sociedade, com a sofisticação da culinária japonesa e com a globalização, o oden permaneceu. Não como relíquia, mas como presença ativa no cotidiano. Mas para entender o oden em profundidade, é preciso entender o caldo que o sustenta, o dashi. Diferente de caldos ocidentais, que geralmente dependem de horas de cozimento de ossos ou vegetais, o dashi é construído sobre dois ingredientes específicos e complementares: o kombu, que é um tipo de alga marinha seca, e o katsuobushi, que são lascas finas de bonito defumado e fermentado. O kombu traz um umami de fundo, aquela sensação de profundidade que envolve o paladar sem se anunciar. O katsuobushi traz corpo, leveza e um sabor que remete ao oceano de forma sutil. Juntos, eles criam uma base que não precisa gritar para ser sentida. E é exatamente esse caldo que transforma ingredientes simples em algo memorável. No oden, o dashi não é apenas o líquido de cozimento. Ele é o elo que une tudo. Ele penetra nos ingredientes durante o cozimento lento e os transforma lentamente por dentro, de fora para dentro, camada por camada. Mas talvez o aspecto mais fascinante do oden seja sua capacidade de adaptação regional. Ele muda de cidade para cidade, de região para região, refletindo o clima, a cultura e a disponibilidade de ingredientes. Em Tóquio, o caldo costuma ser mais escuro, com uso mais intenso de shoyu, criando um perfil mais direto e marcante. Em Osaka, o caldo é mais claro, mais leve, valorizando a sutileza. Lá, acredita-se que um caldo muito escuro esconde a qualidade dos ingredientes, então a transparência do líquido é quase um valor estético. Em Nagoya, o uso do miso transforma completamente o prato, deixando-o mais denso e profundo. Em Hokkaido, o frio extremo pede ingredientes mais robustos, ricos e substanciais. Lá é comum ver batatas inteiras e outros tubérculos que raramente aparecem no oden das regiões centrais. Em Fukuoka, o perfil pode ser mais suave, com nuances levemente adocicadas. E em Shizuoka, existe uma variação curiosíssima. O caldo é preparado com miúdos bovinos, criando uma versão chamada Shizuoka Oden, que tem cor quase negra e aroma intenso, completamente diferente de qualquer outro oden do país. Uma pessoa que prova o oden em Tóquio e depois experimenta o de Shizuoka pode ter dificuldade em acreditar que está diante do mesmo prato. E essa é justamente a beleza disso. Cada variação conta uma história, cada diferença revela uma adaptação, e todas coexistem sob o mesmo nome. Agora, olhando para os ingredientes, existe quase um vocabulário próprio dentro do oden. O daikon não é apenas um vegetal. Ele é um absorvedor de histórias líquidas, transformando-se completamente após horas de cozimento. Cru, o daikon é picante, firme, quase agressivo. Depois de horas dentro do caldo, ele se torna translúcido, macio, profundamente saboroso, carregando em cada fibra a essência do dashi que o envolveu. É talvez o ingrediente mais transformado pelo processo e, justamente por isso, é considerado por muitos o elemento central e mais expressivo de todo o prato. Os ovos cozidos carregam o sabor do tempo. Mergulhados no caldo por horas, eles absorvem a cor e o sabor do shoyu e do dashi, tornando-se quase irreconhecíveis por fora, mas surpreendentemente macios por dentro. O konjaku, derivado de uma planta chamada konjac, oferece resistência, contraste e presença. É um ingrediente que tem praticamente 0 calorias, mas uma textura firme e gelatinosa que cria uma experiência tátil única na boca. Os bolinhos de peixe, chamados genericamente de nerimono, incluem dezenas de variações: chikuwa, hampen, satsuma-age, gobuten, cada um com uma textura e perfil de sabor ligeiramente diferente, trazendo diversidade ao conjunto. O tofu, especialmente o tofu frito chamado atsuage, absorve o caldo como uma esponja, explodindo em sabor a cada mordida. As algas, especialmente o kombu usado no caldo, e depois fatiado e enrolado como ingrediente,
aprofundam e conectam tudo. Cada elemento cumpre um papel específico dentro do conjunto. E ainda assim, nada é rígido. Nada é obrigatório. O Oden aceita mudanças. Ele acolhe adaptações. Ele permite interpretações. Outra curiosidade importante é a forma como as pessoas escolhem seus ingredientes. Diferente de pratos fechados, o Oden é montado. Ele é personalizado. Cada tigela é única. Isso transforma o ato de comer em algo mais ativo, mais consciente. Você não apenas recebe, você escolhe. E essa escolha diz algo sobre quem você é. Os japoneses têm quase um debate cultural sobre qual ingrediente é o melhor do Oden. Há pessoas que vivem pelo daikon, há devotos fervorosos do ovo, há os que não conseguem imaginar o prato sem o chikuwa, e há aqueles que, metodicamente, provam tudo antes de decidir que o melhor, no final, é o caldo, tomado aos goles lentos, puro, direto da tigela. E então entra o karashi, a mostarda japonesa. Diferente da mostarda comum, ela é mais pungente, mais direta, mais intensa. Pequena em quantidade, mas enorme em impacto. Um leve toque altera completamente o equilíbrio do prato. É um detalhe que mostra como até os elementos mais simples podem ter grande influência. Ela não é obrigatória, mas quem a experimenta uma vez, raramente consegue imaginar o Oden sem ela. É esse tipo de detalhe que separa uma refeição boa de uma refeição que você lembra por anos. E talvez uma das maiores provas da relevância do Oden seja sua presença nas lojas de conveniência. No Japão, as chamadas convenience stores, como Lawson, 7-Eleven e Family Mart, são muito mais do que simples mercadinhos. São parte essencial da infraestrutura alimentar urbana. E dentro delas, especialmente nos meses frios, existe sempre um balcão com caldo quente e ingredientes de Oden. O cliente escolhe os ingredientes individualmente, paga por peça e pode comer ali mesmo ou levar. Esse formato democratizou ainda mais um prato que já era democrático por natureza. Mesmo em ambientes modernos, rápidos e padronizados, ele continua ali, aquecendo, esperando, servindo. Isso mostra que ele não depende de um contexto tradicional para existir. Ele se adapta sem perder a identidade. É um prato que existe igualmente bem em uma barraca de rua do século XVIII e em uma prateleira refrigerada do século XXI. Visualmente, o Oden não busca a perfeição estética. Ele é irregular, simples, às vezes até desorganizado. Os ingredientes têm formatos diferentes, cores que variam do quase branco ao marrom profundo e texturas que não combinam entre si. E, no entanto, dentro da tigela, tudo parece ter seu lugar. Tudo parece correto. Há uma estética da honestidade nisso. O Oden não tenta ser algo que não é. Ele não usa técnicas de apresentação para impressionar. Ele apresenta o que tem, sem artifício. E isso, de certa forma, o torna ainda mais autêntico. No Japão, existe um conceito chamado wabi-sabi. A beleza das coisas imperfeitas, incompletas e transitórias. O Oden é, em essência, uma expressão culinária desse conceito. Ele é belo exatamente porque não tenta ser perfeito. E tudo isso nos leva ao ponto mais importante: o tempo. O Oden não é um prato de pressa. Ele exige espera. Ele recompensa a paciência. Ele melhora com o passar das horas. O caldo se aprofunda. Os ingredientes se integram. O resultado evolui. Existe até uma tradição em muitas casas japonesas de manter o Oden no fogo por 2 ou 3 dias seguidos, adicionando ingredientes conforme necessário e deixando o caldo acumular camadas de sabor que seriam impossíveis de alcançar em poucas horas. No segundo dia, o prato é diferente. No terceiro, diferente ainda. É um prato que não tem um ponto fixo de chegada. Ele continua evoluindo enquanto existirem caldo e fogo. Há um aspecto do Oden que raramente é mencionado, mas que é profundamente significativo. Ele é um prato de inverno, mas também de comunidade. No Japão, existe a prática do nabe, que envolve reunir pessoas ao redor de uma panela compartilhada no centro da mesa. O Oden funciona de forma semelhante. Não é um prato servido em porções individuais no sentido convencional. Ele é um prato de presença coletiva. A panela fica no centro. As pessoas se servem ao longo da refeição. A conversa acontece ao redor do vapor. O calor é compartilhado. E há algo profundamente humano nisso. A ideia de que comer junto, ao redor de uma fonte de calor, é um dos gestos mais antigos e mais essenciais da nossa espécie. Em períodos como a Segunda Guerra Mundial, pratos como o Oden foram fundamentais. Durante os anos de racionamento severo no Japão, quando ingredientes básicos eram escassos e a população precisava encontrar formas criativas de se alimentar, o Oden se revelou quase perfeito para as circunstâncias. Ele podia ser preparado com praticamente qualquer ingrediente disponível.
O caldo podia ser diluído sem perder completamente o sabor. E os ingredientes mais baratos e menos valorizados, raízes, vegetais duros, proteínas de qualidade inferior, se transformavam em algo digno dentro da panela. Ele permitiu a sobrevivência. Permitiu a continuidade. Não era luxuoso, mas era suficiente. E muitas vezes, isso era tudo o que importava. Há relatos de mulheres que mantinham a panela de Oden acesa como forma de manter alguma normalidade doméstica, em tempos em que a normalidade era um luxo. O fogo aceso, o caldo quente, a refeição pronta, eram sinais de que a vida continuava. Existe também uma dimensão emocional no Oden que é difícil de quantificar, mas impossível de ignorar. Muitos japoneses associam o prato à memória de suas avós, de casas frias aquecidas por um único fogão, de invernos que pareciam durar para sempre. É um prato que evoca, que transporta, que conecta o adulto de hoje à criança de décadas atrás. Há uma palavra japonesa, natsukashi, que não tem tradução exata em português, mas que descreve a nostalgia, misturada com ternura e melancolia, leve ao se lembrar de algo querido do passado. O Oden, para muitos japoneses, é profundamente natsukashi. Não precisa de apresentação elaborada, não precisa de explicação, ele simplesmente evoca. Hoje, o Oden continua existindo não por nostalgia, mas por relevância. Ele ainda faz sentido. Ele ainda funciona. Ele ainda entrega algo que muitos pratos modernos não conseguem: conforto real. Em um país onde a culinária evoluiu para alturas extraordinárias, onde chefes japoneses acumulam estrelas Michelin, onde técnicas moleculares convivem com tradições milenares, o Oden permanece simples. Ele não tenta competir com a alta gastronomia. Ele ocupa outro espaço. Um espaço que a alta gastronomia não pode preencher, por mais sofisticada que seja. E talvez essa seja a maior lição do Oden. Ele mostra que a verdadeira força não está no excesso, mas na essência. Não está na complexidade, mas na consistência. Não está na velocidade, mas na permanência. Um prato que atravessou o período Edo, as guerras, a modernização, a globalização, a era digital, e continua sendo servido nas mesmas barracas fumegantes das noites frias. Isso não é coincidência. Isso é relevância genuína. Isso é um prato que entende algo fundamental sobre as pessoas que nunca muda: a necessidade de calor, de conforto, de pertencimento. Em um mundo que valoriza o imediato, o Oden valoriza o processo. Em um mundo que busca novidade, o Oden oferece continuidade. Em um mundo que celebra o visual, o Oden aposta no invisível, no sabor que só o tempo pode construir, na profundidade que nenhuma técnica rápida consegue replicar. Então, quando você fizer Oden, entenda: você não está apenas cozinhando. Você está participando de algo maior. Está repetindo um gesto antigo. Está mantendo viva uma tradição que não depende de fama, mas de significado. Cada ingrediente que você coloca na panela foi colocado por outras mãos. Antes de você, em outros países, em outros séculos, com outros recursos, mas com a mesma intenção. A intenção de criar calor. A intenção de transformar o simples em suficiente. A intenção de transformar a refeição em memória. E no momento em que você finalmente provar, em silêncio, sentindo o coalhage do calor subir lentamente, você vai perceber algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Isso não é apenas comida. É história em forma de calor.